O que estamos fazendo de nossas vidas? Essa é a questão que o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, do jornalista e escritor Patrick Santos, traz ao longo de 45 minutos. Temos depoimentos de 20 personalidades de diversas áreas de conhecimento que compartilham os aprendizados deste momento da pandemia. É o assunto de hoje no Guilherme Ferreira Entrevista. Patrick, seja muito bem-vindo. Ô Guilherme, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui trazendo um pouquinho o trabalho que eu fiz no Pausa para os seus telespectadores, para os internautas, para a turma que te acompanha. Eu que te agradeço o convite e vai ser muito legal a gente falar de um tema tão atual, né? E que de alguma forma, como você descreveu na sua abertura, o documentário trata sobre isso. Muito legal, eu que te agradeço o convite. Imagina, Patrick, eu agradeço a sua gentileza. Deixa eu só passar para as pessoas de casa que o seu documentário é em parceria com a Drover Filmes e a Panflix. Está no YouTube, nos canais da Jovem Pan. É um documentário que é oriundo do seu programa de podcast, o 45 do Primeiro Tempo. E você também lançou um livro com o mesmo título, né? 45 do Primeiro Tempo. Ô, Patrick, em 2018, você fez uma pausa não obrigatória. Você sentiu que era momento de repensar um pouco a sua vida. E no ano passado, por conta da pandemia, todos nós fomos obrigados a parar. A Leila Ferreira, que é uma jornalista que já esteve aqui no meu canal, e ela está no seu documentário trazendo um depoimento. Quando ela esteve aqui no programa, ela falou o seguinte, que é saudável se questionar como questionar a vida que se tem vivido, e que essa pausa é uma forma de recalibrar a vida e a nós próprios. Trazendo essas duas pausas que você fez, uma obrigatória e a outra não, o que você tirou de conclusão? Eu acho que, fundamentalmente, que a pausa ela é importante, né? Em que sentido que eu estou dizendo da pausa? Porque às vezes a gente não pode confundir a pausa como algo que você para não fazer nada, né? Você vai viajar mentalmente em outras questões. Não, a pausa que eu me refiro, que ela é importante, é aquela pausa que nos faz refletir um pouco sobre tudo isso que a gente vive, né? Sobre a forma como a gente vive, sobre a maneira como a gente vai levando as nossas vidas, né? Você se referiu na tua pergunta a duas pausas que em tese eu atravessei. Uma com todos, né? Que é essa pandemia que a gente está vivenciando já desde o ano passado e ao que tudo indica deve atravessar esse ano também. E uma que eu fiz em 2018, né? A pausa de 2018, foi por uma opção. Eu tirei um período sabático, eu fiz todo um planejamento, fiz carreira numa empresa durante muitos anos, lá na Jovem Pan, mas num determinado momento da minha vida eu achei que eu precisava mudar, abrir espaço para outras coisas surgirem, eu já estava num processo de mudança interno, de novos olhares, de entender a comunicação de uma maneira mais ampla e diferente. Então ali eu me impus uma pausa para refletir e descomprimir, né? Eu gosto muito dessa palavra, descomprimir. O que é o descomprimir? É uma pausa de alguma maneira, você abrir espaço para as coisas novas nascerem, né? E a partir daí eu lancei o livro, como você se referiu, 45 do Primeiro Tempo, e depois a versão podcast desse livro, que eu trouxe pessoas para contarem as suas histórias de pausas, de mudanças de vida, de busca por mais propósito, por transição de carreira, né? Então foi esse o princípio do 45 que começa com o livro e depois no podcast. E depois aí sim veio o documentário, que ele é oriundo dessas entrevistas que eu fiz lá no 45 do Primeiro Tempo. Que tipo de valores que você conseguiu resgatar durante esse seu período sabático em 2018 e também nessa pausa que todos nós vivenciamos desde o ano passado? Eu acho que são os valores mais humanos, né? Eu acho que, eu até falo isso no documentário, a gente passa boa parte da nossa vida em busca do extraordinário, né? Quando, na verdade, a vida
está no ordinário, né? E o que é o ordinário? O ordinário é o dia a dia, né? As pequenas coisas, as coisas que nos dão significado, que nos tornam mais humanos, né? Eu acho que as relações que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? Você recolher um pouco, voltar mais para as coisas que fazem sentido, as pequenas coisas do dia, né? Você citou a Leila no livro Arte de Ser Leve, tem muito disso, né? Tem muito da maneira como a gente leva um pouco essa leveza. Essa leveza passa ou perpassa por histórias que estão mais ligadas ao nosso cotidiano, porque a gente está sempre, Guilherme, muito fora da gente, né? A gente vinha num ritmo muito acelerado de produzir, buscar, porque a sociedade nos impõe que a gente tem que conquistar isso, conquistar aquilo, chegar lá em cima. Não que você não precisa ter a sua busca, o seu crescimento profissional, mas ele tem que estar muito ligado a certos valores que estão ligados à sua essência mesmo, né? A sua verdade, a essa referência que eu falo um pouco do dia a dia, os seus valores mais humanos. Não se descolar tanto da figura que você projeta. Muitas vezes a gente acaba pegando uma onda, né? Um certo padrão que a sociedade nos impõe como uma verdade absoluta, e que esse é o único caminho. E eu reflito um pouco, inclusive no documentário, e trago um pouco esses valores para a minha vida, que talvez o que nos dá sentido, o que nos move, são as pequenas coisas que a gente ignorou. E a pausa, aí respondendo a tua pergunta, esse momento que a gente está vivendo, nos permite olhar um pouco, porque nós tivemos que nos recolher de alguma maneira. Não que você não tenha dor, não que você não esteja enfrentando problemas, dificuldades. Estamos vivendo um momento extremamente difícil. Não estou negando isso. Vai lá. Ô, Patrick, no seu documentário tem até uma fala muito legal e muito verdadeira quando você para pensar na simplicidade da vida, do professor José Garcês, que ele fala de você contar ou ler uma história para o seu filho, cozinhar com a esposa, comer pipoca assistindo um filme ou uma série, e que algumas pessoas durante essa pausa por conta da pandemia têm conseguido resgatar. Você conseguiu resgatar isso também, Patrick? Sim, na verdade eu já vinha desse processo desde a minha parada, né? Lá em 2018. Lá em 2018. Eu fui um pouco, entendo, privilegiado, no sentido que eu parei um pouco antes, então eu encarei essa parada abrupta do mundo em função da pandemia de uma forma já mais desacelerada. Eu já vinha num processo de compreensão dessas coisas, que quando veio a pandemia, que nos obrigou de fato, aí sim, a um recolhimento dentro de nossas casas, né? Então eu já estava um pouco mais pronto para isso. Isso me permitiu refletir sobre essas questões, porque eu já vinha questionando muito isso desde a minha parada, né? E aí você citou o Garcês, que traz esses pequenos exemplos dessa vida ordinária, né? Ordinária no sentido de trazer o simples, porque são coisas que é uma outra temática que eu discuto no documentário, que tem a ver com esse questionamento que você me faz, que é um pouco a morte, né? A nossa finitude. Quando você entende a finitude, né? Que de algum momento, dali, um certo momento da sua vida, você não passa, quando você encara o nosso fim de alguma maneira, você refaz os seus valores, né? Você passa a entender a vida por uma outra perspectiva. E aí você dá valor a essas pequenas coisas, porque é muito comum, Guilherme, você é super jovem, imagino, mas se você fizer um levantamento e conversar com pessoas mais velhas, pessoas já mais experientes, já na fase final de vida, e perguntar para cada uma delas, se permita um exercício como esse, perguntar o que você mais sente falta na sua vida, o que foi mais importante ao longo da sua vida, essas pessoas que já atravessaram uma longa jornada. Você vai ver que quase sempre, na grande maioria, são lembranças simples. É uma história legal com o filho, é uma viagem com a esposa, sabe? Não são as posses, não são os bens, né? Então isso tem muito a ver. Ô Patrick, então é simples simplificar a vida? Eu acho que não é simples, porque nem sempre o simples é tão simples. O simples nos traz mais uma coisa real, mas o simples às vezes é super complicado, porque a gente tem que colocar isso dentro da gente, né? A gente tem que tentar
colocar dentro, não. Acho que a gente tem que colocar, até porque é um pleonasmo aqui. Eu digo, a gente tem que sentir isso dentro da gente, né? Aquela verdade, porque muitas vezes a gente está sempre fugindo da gente, do que nós somos de fato. A gente está sempre fora, sabe esse fora? A gente cria personas do que nós deveríamos ser, do que a sociedade nos impõe, quando na verdade o nosso interior está pedindo outras coisas. E o interior ele é simples, mas o simples não quer dizer que você não possa buscar os seus valores, os seus bens materiais, que você não precisa ter uma casa, que você não precisa ter um carro. Tudo isso faz parte, mas nem sempre, muitas vezes isso passa a ser um valor intrínseco da vida, quando na verdade a vida está no simples, né? Está no ordinário. Vamos traçar uma linha, Patrick, da sua pausa em 2018, uma pausa que você fez, porque já estava planejado, e essa pausa de 2020, 2021, que nós fomos obrigados a fazê-la. Você conseguiu compreender ou ainda está nesse processo de compreensão acerca da definição ou do que é a finitude da vida? Quando a gente entende que daqui a gente não passa, né, de um determinado momento a gente não atravessa, pelo menos nesse plano que nós estamos hoje, que a gente vive, faz você mudar a sua escala de valores, né? Se você sabe que as coisas vão... que tudo termine em algum momento, por que não tentar levar uma vida mais equilibrada, não tentar levar uma vida mais humana, uma vida mais de compartilhamento, né? Uma vida menos egoísta, né? Eu acho que tem um pouco, que são temáticas que eu discuto no documentário, né? Então, entender essa finitude, essa morte, num sentido mais amplo, nos faz rever muitas coisas, inclusive as nossas ações, né? Então, eu acho que sim, me permitiu, e eu acho que na pandemia, desde março do ano passado, a gente está completando um ano agora, por que todos nós ficamos muito mexidos com isso? Porque da noite para o dia a gente parece que descobriu que a morte existe, né? Quantas pessoas não morreram, né? Quantos familiares nossos, amigos, a gente acabou perdendo, conhecidos de alguma maneira. Então isso nos alçou a olhar para essa questão, que era algo que a gente ignorava, porque a gente acelerava a nossa vida e tocava em frente, né? Então a pandemia nos trouxe um pouco essa questão da finitude. Eu acho que aí tem um grande ensinamento, por mais dolorido que seja, né? Isso me traz uma frase que a Leila Ferreira, quando ela esteve aqui no canal, ela disse, e também no seu documentário, que uma vida sem pausas adoece. Você acredita que se você não tivesse dado aquela sua primeira pausa lá em 2018, você ia por esse caminho de adoecer? Ou já estava nesse caminho? Já estava nesse caminho, sem dúvida nenhuma. Porque já há 2 anos eu já estava num processo de... que o meu corpo já estava dando sinais, né? Eu já estava muito próximo de uma síndrome de burnout, porque quando você vai descolando, né? Você vai se descolando daquilo que você é de fato, né? Aquela coisa que está muito latente dentro do seu interior, algo que está querendo nascer e você não permite, você resiste, porque é muito comum a gente resistir à mudança, porque a mudança gera medo, né? Quem não tem medo de mudar, né? Então, quando você vai resistindo, o seu corpo vai comunicando de alguma maneira. Então, já estava nesse processo e costumo dizer, inclusive falo em algumas entrevistas, que se eu não tivesse parado, eu acho que sim, teria apitado de alguma maneira, né? Meu corpo já estava dando mostras. Então, foi um processo, eu fui trabalhar como eu poderia operacionalizar essa minha mudança de olhar, né, fazer uma transição das minhas áreas de atuação para outros caminhos que precisavam abrir, né, de acreditar que eu poderia fazer algo diferente daquilo que eu fazia, que foi muito rico, muito enriquecedor, mas que eu havia fechado um ciclo. Né? Então, eu precisava abrir espaço para as coisas novas nascerem. Então, a partir daí, sim, eu acho que se eu não tivesse dado esse tempo, que foi muito planejado, eu gosto sempre de deixar claro que as pessoas têm uma certa... Está no imaginário das pessoas que sabático é algo para quem pode, né, para quem quer atravessar os oceanos de veleiro, ir meditar na Índia, no Tibete. Né? Não, dá para você fazer pequenas pausas ao longo do seu dia, sabe? Buscar outras alternativas para você olhar um pouco para você. Né? Então,
essa minha experiência e essa minha pausa me possibilitou olhar as coisas de uma outra maneira. E sim, se eu não tivesse parado, eu acho que não sei nem se eu estaria aqui hoje falando com você. Lá no seu livro, 45 do Primeiro Tempo, lá no segundo capítulo, você fala do seu refúgio na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, aí em São Paulo. Esses momentos na livraria, de alguma maneira, tiveram esse momento, ele teve um peso para que você olhasse e decidisse, não, eu preciso parar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso dessa pausa. Foram momentos... Eu acho que começa tudo ali, todo o processo começa ali. E isso é uma coisa importante, aí acho que é interessante a pergunta, e para quem está nos assistindo e nos ouvindo, e que está querendo mudar, mas não sabe como, né? Às vezes a vida está pedindo mudanças, mas eu estou amarrado, eu não sei o caminho que eu sigo. E aí vai uma dica, eu não gosto de dar muito conselho não, mas eu gosto de contar um pouco essa minha história, que de alguma maneira pode inspirar as pessoas. Comece primeiro se permitindo fazer pequenas pausas. Se você está num processo de muito trabalho 10, 12, 15 horas por dia, o meu chefe não tá me cobrando, ou o comércio que eu tenho tá ruim, eu preciso achar uma saída, se permita fazer pequenas pausas. E eu fazia isso naquele momento de muita tensão, de muito trabalho, eu me permitia tirar uma hora do almoço, e em vez de almoçar, por exemplo, com a turma, com os amigos, de trabalho, eu ia para uma livraria, eu ia ler, eu ia relaxar sozinho um pouco, tomar um café, abrir um livro, viajar um pouco, sair daquela loucura. Vez ou outra eu saía um pouco mais cedo, eu fazia caminhadas, eu moro aqui em Perdizes, trabalhava na Avenida Paulista, era 1 hora de caminhada, mas eu colocava um sapato de sola de borracha e vinha caminhando, sozinho, 1 hora, em vez de eu pegar um ônibus e um metrô, ou o carro, porque eu abri mão do carro já há muito tempo, então eu vinha caminhando. Isso é legal para você engrenar os seus pensamentos, sabe, achar um fio condutor para algumas coisas. Então, abrir esses pequenos espaços, a livraria funcionou muito para mim, e isso me possibilitou, depois de quase 2 anos, que eu permitisse nascer dentro de mim essa pausa, encarar esse medo que me consumia de não vou fazer essa mudança porque eu tenho medo, eu não sei o que vai me acontecer. Essas pausas foram me permitindo entender que tudo bem eu mudar, que tudo bem eu me arriscar, que tudo bem eu me abrir para o novo, mas foi um processo, né? Foi um processo que eu vinha trabalhando nessas pequenas pausas. Então é isso que eu gosto sempre de passar para as pessoas que assistem, né? Ou nas entrevistas que eu concedo, muito em função agora do documentário, que é a gente se permitir fazer pequenas pausas. Saia um pouco mais cedo, um dia do trabalho, se permita, a gente tem que se permitir um pouco. Pega o seu filho na escola, agora não em função da pandemia, mas vai para uma praça, relaxa um pouco, pega um livro, vai ler, acorda de manhã, não pega no celular, respira primeiro, abre a janela, sente um pouco a vida, né? Toma um café, depois você vai para o celular, aí você pega as mensagens que você precisa responder, mas o que você vai perder 10, 15 minutos a mais se conectando com você? Porque a maneira como a gente começa o dia diz muito como vai ser o nosso dia. Então acorda, sabe? São pequenos sabáticos que a gente pode fazer, que nos ajudam a trazer soluções e descomprimir um pouco. Então esse é um recado. A sua pergunta com relação à livraria, eu fazia muito. A livraria era o meu refúgio, digamos assim, naquele momento em que eu estava num turbilhão de muito trabalho, de muitos questionamentos do que eu ia fazer com a minha vida. Então eu pegava algumas pausas e recolhia um pouco para as coisas que faziam sentido para mim. Então isso ajudou muito. E é uma coisa que eu falo muito. Ô Patrick, para a gente encerrar, o que passa pela sua cabeça em relação ao mundo pós-pandemia? O que você imagina do mundo pós-pandemia? E não é à toa tudo isso que a gente está atravessando. Eu acho que tem aí muito ensinamento. Então, eu sou otimista nessa questão. Eu acho que a tua geração, você é um rapaz super jovem, é uma geração que está mais pronta para esse ser do que ter, né? Eu acho que é um momento de muitos questionamentos. Do que eu preciso de fato para viver? Será que eu preciso de tanta coisa para viver?
Então eu acho que vem aí eu sou otimista, pelo menos, né? Talvez alguém que esteja assistindo aqui vai falar, não, esse cara tá maluco, tal. Não, eu prefiro olhar por esse viés, né? Um viés mais otimista. O seu documentário é um documentário otimista, tanto que a música que encerra, da Carla Franco, Quando Eu Voltar a Viver, ela traz essa esperança pra gente, a esperança que a gente precisa para seguir em frente daqui por diante. Porque essa música aconteceu um pouco nessas sincronicidades da vida. Sabe quando tudo conspira para as coisas acontecerem da maneira que tem que ser? Você sabe, Guilherme, que a minha ideia inicial da música, do documentário, era a música Paciência, do Lenine. Eu acho que você conhece, é uma música Um Pouco Mais de Paciência. É uma música muito bonita do Lenine. E eu queria usar essa música no documentário. Eu fiz todo o roteiro, porque eu roteirizei tudo, sempre ouvindo essa música. Essa música vinha a todo momento que eu estava escrevendo. Só que quando eu fui negociar os direitos autorais, porque para usar uma música, você precisa de direitos autorais, né? A gente procurou, através da Jovem Pan, da Panflix, o empresário do Lenine, e eles pediram uma quantia muito alta para usar a música. Na época foi R$8.000. Eu falei, poxa vida, eu já estava com um orçamento muito curto, eu falei, não tenho condição de pagar esse preço. E eu falei assim, isso foi numa sexta-feira, eu falei assim, pô, não vai dar, vamos ver o que vai dar, vamos entregar um pouco o universo. Na segunda-feira eu ia começar a montar o documentário, e entreguei um pouco, sabe quando você fala, deixa eu ver o que vai acontecer. No sábado, no dia seguinte a essa negativa, em função do valor financeiro, eu recebo uma mensagem no WhatsApp da Carla, me mandando uma música que ela, nesse momento de pandemia, o processo aflorou da criatividade dela, ela compôs. Ela falou, e ela sempre gostou muito de cantar. Ela falou, Patrick, olha a música que eu compus, eu achei muito legal, a gente é amigo há muito tempo, queria que você ouvisse. Guilherme, foi automático, eu peguei o celular e comecei a ouvir, que ela tinha me mandado pelo WhatsApp. Em 20 segundos de música eu falei, nossa senhora, essa música foi feita para o documentário. Eu passei na hora uma mensagem para ela, falei, Carla, você não vai acreditar. Você lembra que eu te falei que eu estou fazendo um documentário? Tive uma recusa do Lenine e tal, adorei a sua música, topa ser a música do documentário. Aí a gente entrou numa sintonia, ela me passou a letra, eu fui lendo aquela letra, eu falei, caramba, essa música é o documentário. Então virou virou esse sucesso todo. Quando eu voltar, uma música lindíssima que eu recomendo para quem está assistindo aqui, é uma música que casa muito, né? É uma música de reinvenção, ele tem um samba muito gostoso, uma letra, e a Carla tem uma voz lindíssima, então foi um pouco essas sincronicidades, e legal que você se ateve a essa letra com o documentário, porque tem uma mensagem muito legal, e eu acho que essa sincronia, do jeito que aconteceu, é um pouco a forma como eu vejo o mundo. A gente precisa entregar um pouco, deixar o universo dizer o que a gente precisa. Não que a gente não tenha que fazer o movimento, não sei se você entende o que eu estou dizendo, você tem que fazer todos os movimentos, mas assim, tem um certo fluxo natural das coisas, que elas acontecem porque elas têm que acontecer, e o exemplo da música foi muito legal. Eu gosto de contar sempre esse exemplo, porque eu acho que é uma forma como eu acredito nessas coisas que se encaixam. Cada um fez o seu lado, em algum momento o universo se encarregou de nos colocar junto. Então eu acho uma mensagem muito legal, e obrigado pela pergunta. Falo bastante, imagina, né, Guilherme? Não, imagina, Patrick, quando eu voltar a viver, vamos voltar a viver, se Deus quiser, o quanto antes, de preferência com todo mundo vacinado, é o desejo de toda a população. Eu quero muito agradecer, Patrick, a sua generosidade e gentileza por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Guilherme. Adorei o papo, enfim, espero que os internautas curtam também, enfim, e deixo lá a ideia, quem quiser me seguir, está no Instagram, patricksantos.oficial, lá tem o link do filme, é só clicar lá para assistir, e, enfim, quiser me seguir nas redes também, é muito, muito legal, estou sempre falando do filme, e eu queria muito te agradecer, legal o papo, espero ter contribuído aí para um mundo melhor, né, que a gente consiga ver as coisas por uma perspectiva melhor. Eu que te agradeço, Guilherme, grande abraço, viu? Muito obrigado, Patrick.
E todos os contatos que o Patrick disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Se você gostou dessa entrevista, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos com outra entrevista. Um abraço e até lá!